aí, galera, chegou aqui na hora da nossa revisão, tá bom? Então a gente vai rapidamente falar sobre os pontos mais importantes, né, professor Perfeito, Gerson? galerinha. Fica de olho nessa aula. Dá uma olhada lá na tela. Aula 37.2, a gente falou sobre a primeira parte da ecologia, tá bom, galera? E o que a gente viu nessa aula? A gente falou sobre o conceito de ecologia, a gente viu que é o estudo da casinha, né? De todos os organismos, as suas interações entre eles e com o meio. A gente viu que vai interferir aí sobre essa dinâmica do estudo da ecologia os fatores ecológicos, que são os bióticos e os abióticos, ou seja, todas as formas de vida presentes naquele ecossistema e todos os elementos que fazem parte da luminosidade, temperatura, água, enfim. E a gente falou que essa ecologia, ela é estudada tanto a nível de indivíduo, no caso a autoecologia, quanto também a relação das comunidades, dos ecossistemas. Então a gente vê isso dentro da cinecologia. E aí a gente viu que existem formas de atuações tanto mais precisas quanto vão se expressar de forma mais ampla, tá bom? E aí a gente viu na aula também, e a gente vai voltar aqui rapidinho para falar de um ponto muito importante. Quando a gente estava falando lá desse evento aqui sobre essas variedades, né, de massas de ar que vão de regiões mais frias para as regiões mais aquecidas e aí absorvem umidade e despencam essa água na forma de chuvas, isso vai provocando uma variedade aí de vegetação justamente nessa região. Cadê? Justamente nessa região que nós estamos falando. Isso aqui é conhecido como célula de Rayleigh, tá? Que foi justamente ele era advogado e também meteorologista e ele conseguiu fazer essa identificação aqui, ó, células de Rayleigh, tá bom? Isso, ele teve essa percepção e como essa massa de ar vinha das regiões mais frias para a região do Equador, que é mais quente, ele chamou isso de convergência intertropical, tá bom? E isso vai provocar uma variedade ali, formando regiões específicas de massa equatorial atlântica, continental, tropical atlântica, tropical continental, polar atlântica, e tudo isso vai influenciar nas diferenças climáticas de cada região, espalhado aí pelo nosso continente, originando aí a região equatorial, semiárido, tropical, tropical de altitude e subtropical. Isso, gente, a gente vai ter fauna e flora diversificada de acordo com esses ecossistemas, esses biomas, né, que são formados aqui, tá bom? E aí aqui, ó, então a gente tem essa variedade de biomas. O cerrado, a caatinga, o equatorial, mata atlântica, subtropical. Então a gente pode ver que o solo, a vegetação, a cobertura, presenças ou mais de rios ou menos, tudo isso vai ser influenciado ali pelaquela dinâmica das massas de ar, formando todas aquelas subdivisões. Tudo bem? E a gente viu que o vento ele pode sofrer ações mecânicas e ações fisiológicas, interferindo em toda a dinâmica desses ecossistemas que vão formando esses biomas. E aí a gente também tem aqui que lembrar das chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo. Isso aqui também é importante porque você consegue ver uma distinção. As chamadas chuvas de relevo, elas aqui, ó, vamos dizer que tem um corpo hídrico e a massa de ar que está aqui sobre ela recebe essa umidade, o vento traz isso para o continente e aí vai transportando essa massa de ar aquecida que ela vai subindo, tá? Quando ela vai subindo e ganhando altitude, vai chegar a uma determinada altitude que ela vai começar a resfriar, condensar e vai ocorrer a precipitação. Então, a gente chama de chuvas orográficas, chuvas de relevo, porque essa região aqui ela vai ser muito mais irrigada. Isso é importante também porque são os pontos, né, onde você vai ter a formação ali das nossas nascentes, né, de nutrição dessas nascentes. Nessa outra região aqui, você tem pouca chuva, você tem uma vegetação, um solo mais raso, tá bom? Tudo isso devido a essa dinâmica, desse movimento dessas massas de ar ali, tá bom? Ok, galera. Então agora a gente vai ficar, né, prof? Com a nossa atividade. Segura aí que já já a gente tira todas as suas dúvidas. Tchau!
Galerinha, voltamos e agora é aquela situação. Vamos colocar aí a questão, nós vamos ler a questão, questões abertas, não precisam estar totalmente iguais, idênticas, mesmas palavras. Mas é claro, tem que contemplar a resposta. O que pode acontecer? A gente falar uma palavra técnica aqui como ecossistema ou então massa polar atlântica. Não coloquei isso, mas eu coloquei o significado, professor. Quando você coloca o significado, a gente vai deixar a tela aberta para dar tempo de você colocar, descrever aí um termo técnico, tá bom? Que aí você vai se familiarizando com esses termos. Questões fechadas. A gente vai mostrar aí as alternativas A, B, C, D e E, para colocar o gabarito e explicar por que não foram as outras. Tudo bem? De olho na tela então, galera. Joga lá. Vamos para a nossa questão de número 1. Então, olha aí, ó. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles deixa, né, seres vivos com o meio. O termo foi usado pela primeira vez em 1660 e vem da junção de duas palavrinhas gregas, oikos, que significa casa, e logo, que quer dizer estudo. Das alternativas, a que se refere ao cientista alemão que centrou seus estudos na evolução, sendo o primeiro a usar o termo ecologia Vamos lá. Louis Pasteur, William Bateson, é isso? Ernest Haeckel, Charles Darwin ou Gregor Mendel? Quem foi Louis Pasteur? Foi justamente aquele homem lá que derrubou com seu experimento, né, professor? Derrubou a teoria, deu em cabo a teoria da biogênese. Porque ele constatou que no ar, né, existia formas de micro-organismos que poluíam qualquer tipo de alimento. Mas a gente não está falando, né, desses micro-organismos aqui. Aí a gente tem o William Bateson. O William Bateson, ele foi reconhecido como o pai da genética porque foi ele que identificou ali os genes. Ele pegou os estudos do Gregor Mendel e fez esse reconhecimento e aí somou essas informações para, então, identificar e saber a ação desses genes, né? Que o Gregor Mendel chamava de quê mesmo, professor? Fatores, né? Isso. Aí a gente tem o Charles Darwin, que é muito conhecido quando a gente fala da questão de seleção, adaptabilidade, tá bom? Que é importante para alguns aspectos ecológicos, sim. Mas a gente está falando, então, desse alemão, né? Que é o Gregor Mendel. Foi ele, Ernst Haeckel, foi ele que identificou e deu nome a esse foco de estudo, chamado de ecologia. Ernst Haeckel, letra C. Cadê o bicho daqui? Essa canetinha tá meio para baixo, mas é aqui, ó, tá, gente? Perfeito? Questão de número 2. Observe a figura. A figura demonstra a ação do relevo na formação da chuva orográfica. Explique como isso ocorre. Ok, então olha só. Esse movimento, a gente falou lá do movimento de massas de ar continentais, né, planetários, vamos dizer assim, e aqui a gente está vendo essa massa de ar vindo da região dos oceanos, que ela é aquecida, recebe umidade devido ao processo de evaporação sobre esses corpos hídricos, é trazida para os continentes, chega aqui, vai fluindo, vai andando, vai sendo percolando, sei lá, vai caminhando. Só que quando ele chega em uma determinada direção, ele encontra uma barreira, no caso um relevo, uma montanha, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai ser impulsionado para cima. O ar quente, né? Ele tende a subir. E aí ele vai subindo, só que quando ele alcança determinadas altitudes, ele vai começar a sofrer um resfriamento. A água que estava ali acumulada vai precipitar-se, formando as chuvas, que é justamente essas chuvas orográficas aqui. Então, nessa região antes, né, ou acima desse relevo, você vai ter muita chuva, uma vegetação exuberante, muita decomposição, um solo mais fértil, mais espesso. Na parte de trás, né, desses relevos, você vai ter
um solo mais raso, uma vegetação que não vai receber muita umidade. Tudo bem? Aí a nossa resposta está ali, ó. A massa de ar que carrega essa umidade proveniente dos oceanos sobe ao encontrar a elevação do relevo. O ar mais quente segue empurrando para o alto. Esta massa de ar que subiu encontra as camadas superiores da atmosfera com o ar mais frio e nessa troca de calor ocorre a condensação. Assim temos a chuva de relevo ou chuva orográfica. Essas são responsáveis por alimentar a maioria das nascentes dos rios que têm sua origem nas montanhas. Então, a gente consegue perceber aqui, só nessa questão, né, professor, que a gente tem relação aqui com a geografia, a biologia. Então, gente, como num dos pontos da aula a gente falou que não existe esse negócio de estar individualizado. A gente vive para estar sempre interagindo, tá? Então, a gente vai interagir também com outras disciplinas, é óbvio, né? Vamos lá para a questão de número 3. A ecologia é um dos ramos da biologia cujo foco é o meio ambiente e os seres vivos que nele vivem. Portanto, é a fauna, a flora e dos Portanto, é o estudo científico de como ocorre a distribuição e abundância da fauna, flora e dos micro-organismos, considerando suas interações que influenciam na sua distribuição. Há duas subdivisões no estudo da ecologia. Quais são os principais pontos de estudo da autoecologia? Ó, vou chamar a atenção de vocês para essas duas palavrinhas aqui. Ó. Ai, não gosto dessa cor. Que coisa. Distribuição e abundância, tá? De fauna e flora. Vem aqui, prof. Olha aqui para mim. Quando a gente vai fazer um estudo, a gente vai ter um evento com a ação humana, né? Uma hidrelétrica, enfim. E aí a gente chama as pessoas responsáveis para fazer ali um levantamento de o que pode acontecer com essa fauna, com essa flora nesse local. Quais são os danos que vão ser ocasionados ali naquela área. Então a gente vai fazer um estudo e a gente vai analisar justamente isso. Como que estão distribuídos esses organismos, a existência da fauna e da flora naquele local. E aí a gente fala de abundância, porque é importante também. Por que é importante eu estar falando de abundância? O que é abundância? A quantidade de indivíduos de cada uma das espécies que eu localizei dentro daquele ambiente, tá? Que vai sofrer uma ação, certo? E aí existem, né, dados que apresentam espécies que estão em riscos de extinção. Então, os estudos, se for identificadas nessa área, espécies que estão sobre essa ameaça, tem ameaça grave, ameaça, né, moderada, enfim. Mas o estudo vai ter que ser focado dentro disso. Aí entra também a questão genética, vai precisar da biologia da conservação, onde você vai ter que preservar alguns materiais genéticos desses animais para poder assegurar, né, que essas espécies não desapareçam. Então tem todo um estudo dentro dessa dinâmica para que a interferência vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Mas que esses danos sejam tentados ser tratados ali, conduzidos da melhor forma possível, tá? Em relação a essa fauna e essa flora nesses locais. Tudo bem? Tudo? Quando você estava falando, eu comecei a pensar na seguinte situação. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Quando a gente fala sobre autoecologia, então você tem que conhecer, você tem que fazer o levantamento, o estudo de determinadas espécies. Vamos supor, as espécies aqui do Rio Madeira, não só as espécies, né? Exemplo, quando eu falo espécies do Rio Madeira, estou falando dos peixes, os vegetais do Rio Madeira. E bem como, não só do Rio Madeira, os animais aquáticos daquele Rio Madeira, mas também a formação geográfica do Rio Madeira. Aqui em Porto Velho a gente fala que é o braço.
né, do Rio Madeira, que ele faz uma curva, que ele ainda é novo, ele está em processo ainda de formação. Então, quando a gente faz o levantamento dessa dinâmica, isso também funciona, isso auxilia a gente conseguir prever situações lá na frente para quando o homem faz uma interferência. Exemplo, a instalação da hidrelétrica aqui no Rio Madeira. Para isso, o que tem a ver com a autoecologia? A autoecologia é um estudo aqui, mas não podemos deixar de fazer levantamento da autoecologia lá nos Andes. Porque a água que está aqui, ela não surge aqui do Rio Madeira, ela surge lá nos Andes, em outro país, que se ocorrer alguma coisa lá, alguma alteração lá, vai desencadear aqui. E aí, quando você faz umas comportas, você faz esse levantamento, a gente já não está mais falando de autoecologia, a gente está falando de cinecologia, que é essa interação. Então, uma situação, a autoecologia, são levantamentos e fatores que vão auxiliar o que quando você for realizar alguma interferência humana, você já prevê danos e também reparações para aquela dinâmica naquele determinado espaço que é a autoecologia. Não podemos desconsiderar a outra autoecologia que está lá na frente, lá nos Andes, que interagem. Tudo é interação, gente. Um fator aqui vai influenciar lá, ou um fator lá vai desencadear aqui. Tá bom? Joga lá no quadro, porque a gente está falando, a questão aqui está pedindo as informações, quais são os principais pontos de estudo da autoecologia. Deixa eu apagar isso aqui, porque tá então, aqui, ó, com foco na espécies ou no indivíduo, quando a gente fala, tá certo? É aqui mesmo. Quando nós falamos da espécie ou do indivíduo, é a dinâmica. Ou eu estou falando de uma determinada espécie, ou quando eu estou falando daquela comunidade, aquele grupo. A sua análise ocorre principalmente em relação ao comportamento. Vamos dar um exemplo. Existem determinados peixes que têm um comportamento de reprodução que tem que ir contra a correnteza. E se você faz alguma alteração e não prevê os fatores, aquela correnteza naquela determinada época, ela não vai surgir, então ele vai ficar perdido porque ele está esperando com que ocorra aquela correnteza. E o mecanismo adaptativo, porque ele já tem isso, como a gente fala, já é daquela espécie, um nome, né, que ela já faz isso, é natural dela. Agora, esse mecanismo adaptativo, quando ocorre alguma alteração, isso ele vai passar um pouco. Que quer dizer? Não. Que garante a sua sobrevivência em determinados meios. Então, quando a gente fala da autoecologia, fazer esse levantamento principal do comportamento e o mecanismo adaptativo. Qual é o comportamento dele e quais são os mecanismos adaptativos que levaram a esse comportamento. Por exemplo, né, aqui a água é turva, você vai mais para frente, a água não é tão turva. Aí tem uma adaptação disso. Até nesse meio tem toda a dinâmica. Questão de número 4 diz o seguinte, gente. Toda hierarquia ecológica encontra-se estruturada, organizada e correlacionada no que caracterizamos como nível de organização. O estudo da ecologia baseia-se em 4 níveis principais de organização, que obedecem um arranjo hierárquico que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. A cineecologia, uma das subdivisões da ecologia, abrange o estudo de espécies, recursos hídricos, sedimentos, populações ou comunidades? And the answer for comunidades. Todas elas. Uma questão do Enem. Vambora. O estudo da ecologia envolve vários conceitos dos quais podemos estudar alguns durante a aula. Analise as afirmações abaixo sobre o conceito ecológicos. 1. O conjunto de várias populações que habitam o mesmo ambiente corresponde ao conceito de população? Várias populações vão formar comunidades, então essa já está errada, né? Pronto. Fator abiótico corresponde a elementos como temperatura, pressão atmosférica e umidade?
Yes. Nível mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta, determinamos de biosfera. Yes. A última Então, mais um. As propriedades de uma comunidade são a natalidade e a mortalidade, dentre outras. Não, esses são os aspectos populacionais. Organismos são aqueles que apresentam capacidade de adaptação às mudanças ambientais e reprodutivas? Yes. Todas as afirmações corretas estão em alternativa D. D. 2, 3 E 5. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Daqui a pouco a gente volta para mais uma Tchau, aula. galera. Tchau. Beijão.